Muito obrigada, Sra. Reitora, Sra. Manuel Braga da Cruz, queridos amigos, o professor Manuel Braga da Cruz já, enfim, fez as devidas referências individuais a alguns daqueles que aqui estão. Eu queria, obviamente, agradecer a todos estarem aqui e ter um bocadinho que, depois de toda esta eloquência, aquilo que eu tenho para dizer e que cuidadosamente tinha preparado para não me demorar demais, apareça como menos estimulante e menos interessante. Mas talvez não seja, porque eu vou falar também do Padre Bacelar, da maneira como ele se apresenta também em discurso direto, mas não só. Mas antes de fazer, gostava de, porque no fundo a apresentação deste livro está num contexto que é o contexto da sociedade científica, e eu penso que seria importante lembrar alguns daqueles que nos deixaram há muito pouco tempo. Já foram lembrados esta manhã na Missa do Espírito Santo, e agradeço muito essa lembrança, mas para aqueles que não puderam estar desde manhã, queria lembrar o professor Pedro Aguiar Pinto, em primeiro lugar, porque foi o último a deixar-nos, que morreu na semana passada de repente, e era diretor também, fazia parte da equipe da direção da Sociedade Científica, e bom, é uma falta muito grande que estamos a sentir, e muito surpreendente. E gostava de lembrar o Dr. Fernandes, que enfim, nos deixou em agosto e que tem uma colaboração que me parece importantíssima neste volume, e da qual falarei também um bocadinho. O professor o professor Rosa Coelho foi presidente da Sociedade Científica, e por último o professor Xavier Pintado, a quem também o Padre Bacelar faz menção num dos discursos que estão aqui publicados. E eu penso que este é um motivo ao mesmo tempo de tristeza porque nos deixaram, mas também de alegria porque estão todos com o Padre Bacelar, e estou certa que estão todos a zelar por nós, lá em cima, junto de Deus. E gostava de começar, então, verdadeiramente pela alegria de comemorar o Padre Bacelar e o seu legado, com os presentes e com os ausentes. Porque, com os presentes, quero agradecer desde logo à Sra. Reitora, ao Padre Florentino, à professora Isabel Gil, que tornaram possível este acontecimento. E referir desde já que o consideramos como uma espécie de prelúdio às comemorações dos 50 anos da OCP, que começarão a ser celebrados em 2017. E o livro ostenta já, e com muito orgulho, o logotipo dos 50 anos da Universidade, que lhe passará a identificar a efeméride ao longo de um ano. Temos muito orgulho em antecipar outros usos deste emblema. E foram muitos aqueles que, por não poderem estar aqui, me escreveram a reiterar a pena da sua ausência e que nas suas cartas deixam bem claro o quanto este tributo é merecido. Eu gostava de os mencionar porque escreveram cartas, não escreveram simplesmente mensagens a dizer lamento não poder estar, corra tudo bem. Não, foram mensagens com conteúdo alusivo a esta ocasião. O Padre Roque Cabral, o Padre José Alves Pires, ambos pertencentes ao núcleo fundador da Universidade Católica, amigos e companheiros do Padre Bacelar desde a primeira hora e ao longo de várias décadas. O professor Luís Filipe Tomás, que está em Goa e que me escreveu a dizer que recorda hoje o dia de 1984, em que mostrou a velha Goa ao Padre Bacelar. O professor Nicolau Raposo, que recorda o convite em 1986 para diretor e presidente do Conselho Científico do Instituto Universitário de Desenvolvimento e Promoção Social do Centro Regional de Viseu. Estes são apenas alguns daqueles que estão connosco em espírito e que dirigiram à sociedade científica comoventes palavras sobre esta iniciativa. E poderia alongar esta lista, mas não vou fazer. Estes representam todos os outros. E este tributo, além de uma reunião dos seus amigos e admiradores, reveste a forma de lançamento de um livro de homenagem que tenho a alegria de apresentar. E passo desde já a fazê-lo, este livro que aqui está, desde as suas origens. E queria mencionar a origem do livro. Vem da anterior direção da Sociedade Científica, presidida pelo professor Manuel José Rodário Ferreira. Foi ele quem, numa reunião de passagem de testemunha em finais de abril, me falou neste projeto e em alguns contactos já estabelecidos para o concretizar. Logo de seguida, em princípios de maio, o Padre Florentino manifestou todo o apoio da reitoria e, numa reunião realizada com ele em meados de junho, começaram a tomar forma mais precisa os contornos daquilo que íamos fazer. O tempo era curto, se queríamos fazer a homenagem no próprio dia do centenário, hoje, 18 de outubro. Mas deitámos mãos à obra e a obra aqui está.
Devemos-la, desde logo, à generosidade da reitoria, que facultou acesso a dossiês onde encontrei discursos do Padre Bacelar, estes que aqui estão editados. Devemos-la também à prontidão com que os autores dos testemunhos responderam ao pedido de colaboração. À rapidez com que a doutora Maria Cândida Andrade transformou originais datilografados, como alguns sabem, numa antiga máquina de escrever royal, em textos informatizados em Word. É a indiscutível colaboração da doutora Anabela Antunes e da sua equipa na Universidade Católica Editora que, em tempo recorde, tornaram possível esta publicação. A doutora Anabela ainda agora dizia que, à volta de cerca do dia 15 de setembro, não tinha ainda nada em mãos. E, portanto, este livro é, de facto, resultado de um conjunto de esforços absolutamente notável. Eu tinha deixado para mais tarde os nomes daqueles que escreveram propositadamente testemunhos, mas vou dizê-los desde já, porque realmente merecem todo o nosso apreço e gratidão. Além do professor, do Dr. Fernando Guedes, que já tinha escrito e já tinha autorizado o professor Manuel José de Carmo Ferreira a publicar de novo este contributo neste volume, o Padre Roque Cabral, que também já tinha escrito um contributo, mas depois apareceram alguns contributos novos, absolutamente extraordinários, do Padre Ars de Nascimento, que está ali, do professor Germano Marques da Silva, do Dr. Duarte de Cruz e do Sr. António Montes Moreira, que é realmente extraordinário também. E, portanto, o livro do Padre José Bacelar de Oliveira, A Força das Origens, é constituído por duas partes, em primeira pessoa, a primeira parte, e testemunhos. Os discursos do Padre Bacelar, que publicamos na primeira parte, não constituem, é bom dizê-lo desde já, uma seleção dos discursos que anualmente terá proferido no dia da Universidade ao longo dos 20 anos do seu mandato. São os discursos que conseguimos encontrar no arquivo da reitoria em fotocópias de originais batidos à máquina por ele, ainda sob a forma de apontamentos. Várias vezes tem uma outra palavra corrigida, espaços em branco, como verão, aliás, na introdução ao livro faço, enfim, essas referências editoriais. Mas pareceram-nos representativos da sua atividade e, sobretudo, da sua voz. O primeiro desses discursos data de 1977 e celebra os primeiros 10 anos de vida do OCP. Demos-lhe um título chamado, ou o título que demos, tem a ver com dois leitmotivs que são apresentados ao longo deste discurso em italiano, onde, aliás, existem várias citações em italiano. Il primo passo è fatto, foi feito o primeiro passo, e la prudente gradualità, portanto, o tempo que já se percorreu, mas o modo também como se percorreu com gradualidade prudente. Os dois discursos seguintes, de 1986 e 87, detalham sobre as conquistas do OCP nos seus primeiros 20 anos de existência e chamámos, respectivamente, os primeiros 20 anos, que é um título assim um pouco original, mas o outro já se chama o ano 20, inovação como facto institucional em modelo orgânico. É disto que fala o Padre Bacelar neste discurso. O último dos 4 discursos, de 1988, é o seu discurso de despedida e chamámos-lhe rememorar louvando, também uma expressão que ele usa neste discurso. Nele faz referência a um instrumento de trabalho de que muitos me falaram e que eu tenho muita pena de não ter conseguido encontrar, ou tinha, depois de ler o Padre Bacelar desde eles, já estou mais conformada. E vou ler o que ele diz. Rememora, neste discurso de 1988, prestes a apresentar a sua demissão, estando na Gulbenkian a ouvir uma conferência proferida por Humberto Eco sobre a irracionalidade, e ao estar a ouvir essa conferência está a elaborar a sua carta de demissão. E diz o seguinte: tinha comigo um vasto caderno de capas pretas. Por isso, não sem um fluxo de navegação aérea, lhe chamo caixa negra. É que lhe pertence completar, explanar ou simplesmente vincar os passos da rota diária registada na agenda. Prática a que sou ainda mais fiel que a do exame de consciência. Tudo indecifrável, sem perigo, pois, de inconfidencialidade. E diz um pouco a seguir que já tem 50 cadernos destes. Ouvi dizer que estarão em alguma residência da Companhia de Jesus, mas o próprio Padre Bacelar quis que fossem indecifráveis. Não sei se alguém quererá ou ousará quebrar estes códigos. Muitos segredos, com certeza, iriam aparecer. Neste volume, publicamos, em primeiro lugar, um texto escrito para o primeiro número do Boletim da Sociedade Científica, volume em Veritas, como todos sabem, em 1994.
em que o Padre Bacelar evoca as origens remotas da sociedade, inspirada, como já foi dito pelo professor Braga da Cruz, na Goebbels Gesellschaft, e termina com as palavras: vale a pena manter a memória e a força das origens, mesmo longínquas e implícitas. E foi aqui que nos inspirámos para o subtítulo deste livro, A Força das Origens. Os textos que se seguem neste volume são testemunho dessa força e ajudam-nos a manter viva essa memória. Seguem-se então os 4 discursos que mencionei. Todos são um contributo de valor inestimável para a história, mas também para o espírito ou alma da Universidade Católica. Em cada um, o Padre Bacelar narra, passo a passo, cada diligência, cada dificuldade, cada vitória, à medida que a Universidade se foi criando, consolidando e expandindo. É uma história que vamos vendo acontecer, desde logo o significado do emblema da Universidade, que fala demoradamente no discurso de 1977, nos textos que oficializam a criação da Faculdade de Filosofia em Braga, em notas romanas enviadas ao Cardeal Patriarca Dom Manuel Gonçalves Sarjeiro e também nos diplomas institucionais do Lusitano Norum Nobilissima Gens, 1967, ou no Decreto de 1971, Humanum Eruditionem. É nos diplomas legais do Estado português, onde insiste a especificidade da Universidade Católica, na sua origem na Concordata de 1940, no facto de ser fundada pela própria Santa Sé e não por uma associação ou organização de igreja. Fala no dispositivo do Decreto-Lei 100b de 85, que dá tratamento singular ao CP ao abrigo do artigo 20 da Concordata. É a especificidade da Universidade Católica sobre a qual sempre insiste e se refere. E esta é ao mesmo tempo uma história feita por pessoas, com ideias e com projeto. Lembra aqueles que decisivamente contribuíram para que a Universidade se fizesse. O Cardeal Patriarca, Dom Manuel Gonçalves Sarjeiro, o seu principal fundador, como muitas vezes diz, o arcebispo primário, Dom Francisco Maria da Silva, ou Dom Manuel Ferreira Cabral. Lembra em vários discursos, e vou lembrar aqui porque também ele faria 100 anos este ano, e foi há muito pouco tempo homenageado, e também com palavras do seu filho, o professor Manuel Braga da Cruz, lembro o professor Guilherme Braga da Cruz. E gostava de lembrar aqui as palavras que sobre ele diz o próprio Padre Bacelar num destes discursos aqui publicados. Lembra-o como sempre o ilustre catedrático da Universidade de Coimbra, evidentemente, sempre o líquido paladino das instituições de ensino livre, dos seus direitos, dos da Igreja e da Família, em matéria de educação. Sobre quem desenvolve mais considerações, nesse tal discurso de 1977, lembrando vários parceiros. O parceiro que venceu na Junta Nacional de Educação a causa do Estatuto Jurídico Civil da UCP, consignado no Decreto-Lei 307/71. O parceiro sobre a Faculdade de Ciências Humanas, e cito, elaborado em 3 semanas exaustivas de trabalho matinal, das 5 às 10 horas da manhã. O Estatuto do Conselho Superior, de que foi membro até a sua morte inesperada, e cito outra vez, em fórmula não só aprovada, mas louvada pela Congregação de Educação Católica. E o trabalho que tinha em mãos quando morreu o projeto de organização estatutária da UCP. Lembra os professores Afonso Calhó, Paulo Durão, Dom José Pelicado, entre outros. Estas figuras que percorrem os seus discursos evocam um tempo vivo de vontade, de esperança e de inteligências. Os leitores não vão encontrar aqui apenas listas de factos, mas, embora estejam lá e mereçam leitura atentíssima, mas os factos são a concretização da ideia da Universidade Católica, inscritos nas circunstâncias do tempo, resultado do esforço e da vontade que tem no seu centro o Padre Bacelar. Em 1977, quando a Universidade celebrava 10 anos, sintetizava essa década como o primeiro passo, cumprido com gradualidade prudente. Mas olhava também as circunstâncias do presente e tomava posição com desassombro, sobretudo relativamente à questão fundamental da liberdade em si. Eu gostava de citar um passo deste discurso. Ousava então afirmar: a UCP e as escolas não estaduais requerem-se como condição absoluta de uma sociedade democrática e pluralista. Sem elas, cairíamos no monopolismo e totalitarismo do Estado. Na escola católica, visa-se a escola livre, ou seja, não estadual. A nacionalização das instituições de ensino é encarada pela Igreja e pela sociedade democrática como paralela à da concentração totalitária dos meios de comunicação social nas mãos do Estado. 9 anos mais tarde, em 1986, quando a UCP estava à beira de cumprir 20 anos, interpelava diretamente o Ministro da Educação para citar a resolução do Parlamento Europeu sobre a liberdade de ensino e, em 1987, reafirmava: a nossa Universidade
não pode ser dissociada do conjunto de expressões formativas e informativas de inspiração católica na sociedade portuguesa. Por isso nos preocupam recentes sinais de intolerância, provindos de alguns detentores do poder temporal, relativamente ao pluralismo, à liberdade de informação e ao respeito de direitos oportunamente reconhecidos pelo Estado à rádio Renascença. O mesmo se diga quanto à liberdade de iniciativa na criação e manutenção de escolas não estatais. E vai enumerando os sucessivos alargamentos da Universidade, desde a origem em Braga para a sede em Lisboa, o Porto, Braga novamente, Viseu, Funchal, a criação de novas faculdades, o reconhecimento de novos cursos, designadamente de biotecnologia no Porto Inovador, o crescimento do número de alunos, o financiamento da Universidade. Mas outros aspectos fundamentais para a identidade da Universidade são partilhados com os ouvintes, e avulta entre eles o Conselho Superior, supremo órgão hierárquico do UCT, longamente apresentado como singular inovação no contexto de todos os outros aspectos inovadores inerentes ao modelo orgânico da Universidade. O facto da Universidade Católica ter sido a primeira criação de uma universidade fora do contexto tradicional de Coimbra, Lisboa e Porto, antes das novas universidades, criadas a partir de 1973, o que ampliou o quadro institucional das universidades portuguesas, este facto dá-lhe particular orgulho. E refere muitas vezes a sociedade científica, que foi sempre tão cara, como dinamizadora de grandes colóquios realizados em estreita articulação com o próprio dia da Universidade. O discurso de despedida merece uma palavra especial, é intensamente pessoal e lembra alguns episódios passados com ele próprio e com outras pessoas, que são uma delícia. Os 5 pontos para ir a Roma, que lhe foram dados em 1967 por um benemérito, e dados de novo 5 pontos em 1968 para voltar a Roma, porque lá é que você é capaz de influenciar as pessoas. É dito que, se não estou a ver, pelo cardeal Sergeira. E é a sociedade científica que irá dedicar os anos imediatamente a seguir ao termo do seu último mandato como reitor. Passará a ser esta a sua morada, como indica numa carta de despedida ao CEP7, que também publicamos. Como ilustração da atividade internacional do Padre Bacelar, publicamos o itinerário da sua viagem ao Brasil em 1986, em que o Dr. Duarte Cruz teve participação fundamental. E publicamos também a última homenagem que a reitoria da Universidade prestou quando morreu, o postal Pagela, com o seu magnífico retrato pintado por Luís Filipe Coelho. Na segunda parte, Testemunhos, publicamos um conjunto de textos escritos por personalidades que conheceram o Padre Bacelar, que registram o seu apreço e o seu afeto por ele e desvendam algumas particularidades do seu caráter, do seu temperamento e da sua personalidade. Estão publicados numa lógica de complementaridade de conteúdos que, sem ser intencional, acaba por corresponder à cronologia da sua entrega. Começam com o texto de 2004 do Dr. Fernando Pérez, publicado no Lumen Veritatis, e terminam com o testemunho do António Montes, de setembro de 2016. 2 textos magníficos, que percorrem várias décadas de vida do Padre Bacelar, escritos com perspicácia, com inteligência, com humor também, e com o imenso afeto que quem conheceu bem, de tanto ele privou como amigo e como companheiro das batalhas da Universidade Católica. Os factos da vida da Universidade são premiados de recordações pessoais, que ilustram os pequenos gestos privados e nos grandes gestos institucionais a personalidade do Padre Bacelar, o seu modo de ser, a sua relação com os outros. Até lembrar alguns dos episódios contados nestes 2 textos, assim como contados também no texto do Padre Ás do Nascimento, no texto do professor Germano Marques da Silva, no texto do Padre Roque Cabral, no texto também do Dr. Duarte Cruz. Mas vou deixar que os textos falem diretamente aos leitores. Na sua diversidade de expressões, têm todos em comum uma coisa, uma admiração e um afeto pelo Padre Bacelar, que só uma personalidade excepcional poderia granjear. Todos, tantos que escreveram para este volume, como os que escreveram à Sociedade Científica, lamentando não poderem estar aqui, todos concordam na importância e significado simbólico desta homenagem. Muito obrigada a todos por todos a tornar possível.